Olá pessoal, bom dia a todos. Eu me chamo Vitória. E eu me chamo Beatriz. Somos alunos do segundo D do Colégio Estadual do Setor Palmito e vamos dar início ao nosso CESPcast, o videocast do CESP. O nosso tema hoje é consciência negra. Estamos aqui com a nossa convidada especial, Rosiane Ramos. Ela que é professora da Rede Estadual de Goiás, psicóloga, especialista em métodos e técnicas de ensino, coordenadora pedagógica do Centro de Referência Negra Lélia Gonzalez, secretária da Igualdade Racial do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Goiás, secretária de Combate ao Racismo da CUT Goiás e coordenadora do projeto Abraço Negro. Que vasto currículo. Seja bem-vinda, Rosiane. Obrigada pelo convite e que lindeza esse programa. Para darmos início, olha essa situação. Em um restaurante na Costa da Caparica, no dia 30 de julho, segundo data de Giovanni Bach, uma mulher branca que passava na frente do restaurante xingou Blesses e seus filhos com um galhaço e mais um grupo de aproximadamente 15 angolanos que estavam no local. A criminosa pedia a eles que saíssem do local e voltassem para a África, entre outros absurdos ditos, como pretos imundos. A polícia foi acionada e prenderam a mulher. O que você tem a dizer sobre esse caso? Pois estamos vendo aqui um caso explícito de racismo, não é mesmo? Isso, Beatriz. Infelizmente, em pleno século XXI, a gente ainda é necessário perceber essas ações, né, e reações das pessoas que no seu privilégio, né, no privilégio branco, aprendeu a desumanizar as pessoas e a referir as pessoas negras, né, de todas as formas, que não é só uma ofensa, é um crime. Então, ao perceber, né, ao se deparar com pessoas negras, várias pessoas ainda, infelizmente, por conta do racismo que ainda existe no Brasil, porque nós não estamos livres, mesmo tendo legislações específicas, nós não estamos livres do racismo. Então, é uma situação completamente constrangedora e que, com certeza, nós temos avançado, mas ainda não é suficiente para enfrentar o racismo. Esse caso veio à tona, se tivesse somente os angolanos ali, talvez esse caso não teria sido tão divulgado, a mídia não teria dado tanta importância. Mas como quem sofreu racismo ali também foram crianças, né, que foram adotadas por atores, né, de uma rede, né, grandiosa, isso viralizou. E é bom para nós, é importante, porque deram sequência, denunciaram, né, e é um crime de racismo e o processo está correndo. Então, esse é o processo que a gente tem que estabelecer. Entender que racismo é crime e todas as pessoas que foram vítimas do racismo têm que denunciar, né, têm que exigir que seja instaurado um processo criminal e os criminosos têm que responder pelo crime cometido. Certo. Aproveitando que a gente está nesse mês da consciência negra, a senhora poderia explicar mais sobre o dia? Por que foi escolhido o dia 20 de novembro e não dia 13 de maio, que foi o dia da abolição da escravatura? Por que escolheram justamente dia 20 de novembro? Porque a gente já está nesse mês, já está abordando todo esse assunto. É uma excelente reflexão, né? São datas que são significativas para nós. Mas hoje o movimento negro considera o 13 de maio não como um dia de comemoração e de vitória, mas mais um dia de luta. Porque, na verdade, não existe abolição. Né? Foi uma falsa abolição, né? A assinatura de uma lei que não garantiu nenhum direito para o povo negro escravizado daquele período. Tanto é que a gente pensa numa reflexão, o que foi o 14 de maio? Ou seja, o que foi um dia depois das pessoas que estavam em condições de escravização, né, de condições de ausência de moradia, de ausência de acesso à educação, de ausência de todos os direitos, e o que foi o 14 de maio? Então, assim, é uma data significativa, mas para nós o 13 de maio hoje representa um dia de luta para relembrar, não para exaltar quem assinou uma lei que não garantiu de fato, né, a ausência de escravização e de desumanização de pessoas e enfrentar o racismo. Mas é um dia da gente relembrar, né, que foi importante para um início de um processo, né, e continuidade da luta. E o 20 de novembro é um dia também significativo para nós, não é de comemoração, não é de celebração, mas é de reafirmar a luta, relembrando o Zumbi, relembrando o Dandara, né, que para nós são dois ícones fundamentais da resistência negra no Brasil.
Por que o Zumbi do Palmares é um símbolo da resistência negra? Então, Zumbi, e aí a gente gosta de dizer de Zumbi e Dandara, colocar as mulheres nesse espaço de luta, né, que foi fundamental, né, para garantir que Zumbi fizesse o que ele fez, que foi resistir, né, à colonização, resistir à escravização, né, construir um espaço de resistência que foi o Quilombo dos Palmares, que para nós é importante que a gente compreenda que não é um espaço de refugiado de negros, é um espaço de resistência, de quem conseguiu e teve a coragem de resistir à colonização e escravização e ir construir um espaço que foi o Quilombo do Palmares. Então o Zumbi, ele foi um grande líder e ele continua sendo para nós, mesmo depois de séculos, né, da sua ausência física, mas ele continua sendo uma referência de resistência de luta. E aí reafirmar, é Zumbi e Dandara. A gente sempre lembrar a presença das mulheres na luta e na resistência negra. A senhora poderia pegar quem foi Dandara exatamente? Dandara era mulher de Zumbi. Mulher de companheira de Zumbi. Então, por isso que a gente fala, né, que a importância dela, porque ela colaborou, né, de todas as formas para esse processo de resistência. Entendi. O que a senhora tem a dizer sobre as cotas raciais nas universidades? Para quem não sabe, cotas raciais nas universidades públicas são vagas destinadas a especialmente pessoas negras, pardas ou indígenas. O que a senhora tem a dizer mais ou menos sobre isso? Sim, é importante, e essa linha, né, de reflexão desse podcast é importante porque exatamente pelo todo o processo de escravização de pessoas negras, as condições de acesso, principalmente à educação, sempre foram negadas. De fato negadas. Na época do Império existia uma legislação que proibia negros escravizados de frequentar a escola. Então, só para a gente ter uma ideia do processo de negação da educação pública para pessoas negras, né? Que, segundo o IBGE, são pretas e pardas. Então, somando pretos e pardos, nós temos o quantitativo de negros nesse país. E as cotas é um processo de reparação, é um sistema de reparação. O que é reparar? É reparar todo aquilo que o Estado não garantiu para a população negra, que é uma população negra que foi marginalizada por conta do processo de escravização, de negação da educação, né, de não formação, e a gente sabe como é o país hoje, né? Se não tem um processo de formação, hoje o mercado de trabalho ele exige cada vez mais, né, que as pessoas se preparem para o mercado de trabalho. E a educação, o ensino superior é fundamental nesse processo. É o início de um caminho de uma profissionalização. E a população negra é que menos tem acesso. Os números sempre indicaram. Então, é importante a gente conhecer os números da ausência. Quando o processo, o sistema de cotas foi discutido, existia um vazio enorme de presença de estudantes negros nas universidades públicas. Então, por isso que é fundamental que a gente continue defendendo o sistema de cotas e com garantia de permanência, não só do acesso, não só a oportunidade de entrar numa universidade. Porque a gente sabe que todo esse processo de escravização, de colonização que foi construído nesse país, né, e o racismo estrutural que é presente ainda nesse país, não dá acesso, não dá o acesso à universidade. E quando dá, precisa permanecer, porque nós sabemos que a população negra precisa trabalhar para se manter. Então, assim, é difícil permanecer e finalizar um curso superior, né? Então, não é só entrar, é entrar, né, fazer todo o curso e ter as condições ideais de finalizar e se formar. E depois ir para uma especialização, mestrado e um doutorado. Todas as condições que a maioria da população não negra tem por conta dos privilégios que foram garantidos e são garantidos por conta do racismo estrutural. Você poderia me dizer por que a taxa de morte violenta dos jovens negros entre 19 e 15 anos são tão altas? Infelizmente, Beatriz, a gente vive num estado em que nós estamos terceiro do ranking, né? E é ruim a gente estar terceiro do ranking de extermínio da juventude. Então, existe um projeto de exterminar a juventude, é o que a gente chama, o movimento negro tem chamado a atenção das autoridades, tem chamado a atenção para políticas públicas específicas para combater o extermínio da juventude negra, que é exatamente isso, né? Jovens de 15 a 19 anos têm suas vidas interrompidas, e suas vidas interrompidas, na grande maioria das vezes, pela segurança pública. Não é difícil a gente conhecer ou a gente saber de alguém que conheça, alguém que perdeu seu filho, né, por uma ação da polícia, que foi lá, deu o baculejo, colocou dentro do camburão e depois desapareceu. E na maioria das vezes, 100% das vezes,
são jovens negros da periferia. Então, a gente sabe muito bem, né, como são as abordagens e como que é o tratamento da segurança pública, muito diferenciada, né, para a periferia, onde moram a maioria dos jovens negros, né, e de setores de elite. Né? Se a gente fizer uma análise disso em Goiânia, se você parar para conversar com um jovem negro em Goiânia, ele vai dizer de como que é a abordagem. Né? E se você perceber a mesma atuação da segurança pública no espaço de elite, no setor de elite, né, é diferente. Então, o que a gente sempre chama a atenção das autoridades é que existe um projeto de extermínio. E esse projeto de extermínio passa pela atuação da segurança pública, de exterminar esses jovens. Porque aí, na nossa compreensão, exterminando os jovens negros, a gente dá esse projeto, né, de embranquecimento da sociedade, da população, ele vai se fortalecendo, porque se você extermina jovens negros, você dá a possibilidade da não continuidade da população negra nesse país. Só trazendo uns dados aqui, em 2009, a taxa de homicídio por 100 mil habitantes negros foi de 29,2%, enquanto a dos não negros foi de 11,2%, de acordo com o Atlas da Violência de 2021. Aí, 77% das vítimas de homicídio no Brasil são pessoas negras, e a senhora poderia falar, é só uma continuidade mesmo, porque esses dados são, alarmantes, é muito diferente, é mais que o dobro de não brancos para os negros na taxa de homicídio, né? Sim, tem uma discrepância gigantesca, né? Em se dizendo, como a gente estava falando da juventude negra, e dizendo todas as possibilidades de ser negro, né? E ser jovem é um perigo, ser negro é um perigo, ser mulher negra é um perigo nesse país e nesse estado. Então, infelizmente, esses dados, como eu comecei a responder a vocês do ranking da juventude, infelizmente, quando nós pegamos os números eles sempre são perversos e maldosos ao se referir a nós negros. Né? Tanto é que a gente propõe sempre uma reflexão, né? Que o sistema de segurança pública, os presídios, ele tem cor. Né? Essa taxa de homicídios, assim como a taxa de desemprego, assim como a taxa de acesso às universidades, acesso à moradia, acesso a todos os sistemas e garantias da Constituição Federal, eles sempre são desfavoráveis à população negra. Então, isso tem que servir para a gente refletir, né, a presença diária e constante do racismo. Só tem uma explicação. É o racismo que faz ainda, né, um policial matar um jovem negro, é o racismo que faz ainda o sistema de educação ainda não compreender a importância da entrada e permanência de jovens negros, a importância do acesso ao emprego, né, ao emprego com o mesmo salário, né, tanto para não negros e negros. Então, assim, são aspectos que justificam e que tem que chamar a nossa atenção, chamar a atenção da sociedade para compreender que isso é racismo, né, e chamar a atenção do poder público para políticas, para intervir, para que esses dados, eles sejam pelo menos, porque assim, ninguém quer que ninguém morra, mas se quem está morrendo mais é a população negra, isso tem que chamar a atenção, né, tem que ter uma explicação, e a explicação é o racismo. Aproveitando, a senhora tinha até citado antes, mas a senhora poderia explicar mais o que seria o racismo estrutural? Sim. O racismo, ele é um sistema muito bem elaborado, né? De hierarquização de pessoas. Então, existem pessoas que têm mais direitos e menos direitos. Existem pessoas que são discriminadas por conta da sua origem. Então, a população negra é uma população que é hierarquizada, né? Ou seja, ela é o sistema que não é um projeto escrito, não tem nada lá dizendo, olha, não faça isso com negros, faça isso com não negros. Mas é um sistema que foi construído, muito bem construído e elaborado, né, a partir do processo de colonização e de escravização de pessoas, de dizer, olha, este lugar, o lugar de subalternidade é do negro. E aí o racismo estrutural, ele vai dando todas essas condições, é a estrutura do país, toda a estrutura do país que não permite o acesso
o acesso a todos os direitos garantidos na Constituição Federal. Como eu já citei aqui, né, algumas vezes, e vou só reafirmar, como você bem colocou. Quando você pega lá os números de acesso à educação infantil, ensino médio, ensino superior, né, pós-graduação, mestrado, doutorado, de pessoas negras e não negras, e você vê um quantitativo sempre menor de pessoas negras, e aí você vai para o mesmo dado daquela região em Goiás, em que a maioria da população é negra, então alguma coisa tem que explicar e justificar. O que justifica isso? É o racismo estrutural, que ele não garante que as pessoas negras, que são a maioria da população brasileira, estejam presentes na maioria de todos os direitos garantidos. De que se trata a Lei 10.639 e qual é a importância dela? É fundamental. E é muito bom estar aqui fazendo essa conversa numa escola da rede pública com estudantes do ensino médio, porque é exatamente isso. A Lei 10.639, que foi a primeira lei sancionada pelo presidente Lula em 2003, e não por bondade do Lula, mas por uma provocação do movimento negro organizado, mas aí o Lula, na responsabilidade, falou: nós precisamos de políticas de enfrentamento ao racismo. E a educação é um caminho. Então, esse foi o caminho, né, de dizer que a educação, por meio da educação, a Lei 10.639, ela estabelece que as escolas públicas, elas têm obrigação de discutir e dialogar sobre as relações raciais no Brasil. Então é fundamental que vocês estejam fazendo isso aqui agora, estudando, né, conversando, dialogando, entrevistando. Então são formas da escola discutir sobre as relações raciais no Brasil. Nós falamos de jovens, a gente falou das universidades. Você poderia falar um pouco agora sobre o caso que são grandes os números de casos de homicídios contra a mulher também, violência, preconceito. Como que você analisa toda essa situação? Sim, e aí nós falamos da juventude negra, nós falamos da população negra, mas é fundamental da gente falar da violência contra as mulheres negras, né? Porque existe aí o que a gente chama de intersecção, que é juntar duas formas de opressão. E aí é a opressão do racismo, que é estrutural, né, que ele vem ao longo dos anos, desde que o Brasil foi formado nessas relações de opressão para a população negra. E ser negra e ser mulher significa, né, sofrer duplamente as opressões. Então, assim, é fundamental que a gente faça essa reflexão, né? Porque existe, infelizmente, também estrutural as relações de gênero, as opressões de gênero. Então, quando se é negra e mulher, né, é duplamente violentada. Quando se é negra, mulher e lésbica, é triplamente violentada. Então, a gente tem que ir agregando essas opressões e sabendo e compreendendo que são populações que não é que são vulneráveis, mas que estão sempre à frente, né, e desse preconceito, do olhar, das ações, da ausência de oportunidade, da violência física, da violência verbal. Então, infelizmente, a gente precisa reconhecer isso, né? Mas reconhecendo, a gente aprende. E a gente aprende como lidar, a como não maltratar, a como não oprimir, a como não excluir. Então, esse é o processo de uma reconstrução desse país. É aprender. A gente precisa realmente hoje em dia. Você poderia me dizer o que pode ser feito de maneira concreta para diminuir ou acabar com o racismo no Brasil e no mundo? É enfrentar, Beatriz. Eu acho que, assim, nós estamos no caminho certo. A gente sabe que é um processo lento, porque são mais de 500 anos de escravização, de racismo estrutural, de opressões, né? Que isso não o racismo, ele não vai simplesmente sumir, porque as pessoas aprendem a ser racista, e desaprender a ser racista é um processo doído, doloroso, é difícil. Às vezes a pessoa até reconhece, mas continua com ações. Então, assim, é um processo de enfrentamento diário, e quanto mais pessoas se envolverem nesse processo, é melhor. E pessoas negras e pessoas não negras. Isso não é responsabilidade só da população negra, só do movimento negro. Então, todas as pessoas precisam de envolvimento. E são ações individuais, ações coletivas e uma exigência do poder público, porque reconhecer já reconheceu. A nossa Constituição Federal diz que nós somos racistas. Todas as nossas legislações dizem que nós somos racistas, mas nós precisamos de intervenção do Estado por meio de políticas públicas
que favoreçam. E aí não é de favorecimento de bondade, não. É de reconhecimento, reconhecendo que o país sempre tratou pessoas negras de forma desigual, então nós temos que ter políticas para minimizar essas desigualdades. Né? Então, acabar, nós vamos demorar. Eu tenho tranquilidade e consciência disso. Mas nós precisamos enfrentar cotidianamente e exigir do poder público ações efetivas de combate ao racismo. Só aproveitando, o que a senhora teria, então, a dizer para as pessoas, e diretamente as pessoas que estão sofrendo racismo hoje em dia e que têm medo de falar, têm medo, o que a senhora diria, aproveitando que a senhora é psicóloga também, tem aquele vasto currículo, o que a senhora diria para as pessoas para elas pararem de ter medo de denunciar e enfrentar e não parar e até acabar, porque isso também acaba com o psicológico da pessoa totalmente, emocional, e muitas das vezes as pessoas não têm coragem de falar, justamente com medo de ser mais criticada ainda. O que a senhora teria a dizer? Eu digo que assim, nós temos várias formas do racismo exterminar a gente, né? Ou extermina eliminando de fato nossa vida por conta de violência física, ou extermina a nossa existência, que é exatamente isso que você está trazendo, que é exterminar, né, a nossa subjetividade, a nossa existência. E isso é um processo cotidiano, porque se cotidianamente a gente escuta que a gente é feia, que a gente tem um nariz assim, tem um cabelo assim, que a gente, todos os dias, se a gente escuta negatividade sobre a minha existência, isso vai me destruindo e acabando comigo. E aí não é fácil mesmo denunciar racismo, porque é dolorido, é violento. A gente passa por um processo de violência, depois o processo de denúncia também é violento, porque infelizmente as delegacias não são humanizadas, as pessoas, não, que isso, é bobagem, pode ir para casa, né? Não leva a sério, e tá lá na Constituição, racismo é crime, artigo 5º da Constituição Federal. Às vezes a gente precisa dizer pro delegado, olha, é crime, né? Então, assim, é um processo de formiguinha. Nós precisamos estimular que as pessoas denunciem, reconheçam e denunciem o crime de racismo e exigir a devida punição. É fácil? Não é, mas nós precisamos dar as mãos, vamos lá, vamos na delegacia, estimular, né, e cuidar, porque é um processo de violência. Antes de terminar, você poderia me falar um pouco sobre o Abraço Negro? Sim, rapidamente, é um projeto que a gente faz, já estamos na 22ª edição. Essa escola é uma escola parceira que adere ao projeto. Até agradecer aqui a professora Edneia, que sempre parceira, né, esteve já dentro da organização desse projeto, voltou para a escola e continua tocando esse projeto na escola. É um projeto que ele suscita e estimula as discussões das relações raciais na escola e que a culminância acontece em novembro. Então, a ideia é que ao longo do ano a escola caminhe, discuta, assista vídeo, faça debate, converse, né, inclua isso no projeto pedagógico, a discussão das relações raciais. E em novembro, o dia 20, que é um dia importante para nós, como nós já colocamos, que esse projeto ele tem a culminância. Então, ele é um projeto pedagógico, mas é um projeto que tem uma campanha também de denúncia do racismo. Estimular a comunidade escolar a denunciar crimes de racismo. Então, ele é um projeto educativo, mas é um projeto também que, se precisar punir os racistas, que se puna os racistas. Então é isso. Quero muito agradecer a senhora por ter aceitado o nosso convite. Também quero agradecer por sua disponibilidade de estar aqui conosco, trazendo informações tão importantes para ajudar a combater o racismo. Eu que agradeço, gente, que delícia voltar à escola, né, que é o meu lugar, né, como sou professora, como vocês disseram aqui, e é o lugar que eu me reconheço, né, e quando eu vejo aqui uma juventude com toda essa potencialidade, né, pensando, usando as mídias, usando o que nós temos hoje, o podcast, para conversar um tema que é um tema que eu defendo, né, que é um tema da minha vida, da militância. É lindo, eu agradeço e estou muito feliz, contem comigo sempre, parabéns para vocês, parabéns professora Edneia, né, pela dedicação, estou encantada. Obrigada. Obrigada a você. Então, pessoal, esse foi mais um CESPcast, o videocast do CESP. Curtam, compartilhem e deixem seus comentários para que possam chegar muito mais gente desse podcast.